E aí, pessoal, sabadou, dezembrou por aqui, Aliadas está de volta, estamos juntinhos mais uma vez. E hoje eu tô toda no frufru, porque moda é papo sério e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Quem é que não gosta de falar de moda, gurias? Então eu tô aqui com a Marcela Lorenzon, que é jornalista especializada em moda, e com a Laura Ferraza, historiadora de moda, duas super cabeças pensantes sobre esse tema, que é muito mais do que só a última peça, né, tendência que tá lá nas araras para nós. Gurias, muito bem-vindas. Eu não preciso nem dizer que eu sou apaixonada pelo tema e eu tô super feliz de conversar com vocês e ouvir tudo que vocês têm para me dizer. A ideia é assim, bom, a gente compartilhar um pouquinho, com base nas experiências de vocês, para o nosso público, o que tem de profundo na moda, né? A importância que ela tem, as origens históricas. Então, Laura, tu que é professora, assim, se tu pudesse nos dar um rápido retrospecto. Bom, a moda, ela é um fenômeno histórico, social e cultural, né? Ela faz parte da cultura da humanidade, assim, a gente brinca que é uma data de nascimento, né? Mais ou menos em torno ali do Renascimento, que é uma mudança importante na sociedade, né? Que vai vir a constituição do homem moderno, que a gente chama, e junto com isso, uma revolução na arte, junto com isso, um interesse pelas formas de vestir, uma variação, porque a moda, ela é desde o seu nascimento pautada pela ideia da novidade. Então, quando se diz o último que apareceu, né? Então, isso tá intrínseco ao fenômeno, a gente diz, né? Tá desde a origem, essa ideia de estar sempre criando algo novo para se diferenciar. Então, eu acho que isso também é importante. A moda, ela constitui a identidade dos sujeitos, ela localiza eles no tempo, no espaço, né? E hoje ainda também é super importante para essa questão identitária, de grupos, do lugar que tu ocupa no mundo, o que tu quer comunicar. Então, eu acho que ela tem um contínuo nesse sentido. Pois é, e isso é relevante na medida em que é exatamente em função dessas identidades, desses contextos, que a novidade surge, né? E que elas vão surgindo conforme as mudanças vão acontecendo no mundo. A Marcela tem um podcast muito bacana, que é Moda Importa, e trata de assuntos muito contemporâneos relacionados ao tema. E como é que tu percebe, Marcela, assim, essas notícias que surgem em um mercado que muitas pessoas acham que é só fútil e tem muito dinheiro, muita coisa em jogo? Eu lembro que quando a gente criou o podcast em 2021, em abril de 2021, eu e meu marido, que também é jornalista, e que não tem nenhuma base, digamos, de estudo, de moda, de trabalhar com moda, a gente ficou... Qual é o nome que pode representar o que a gente quer falar? Que a gente quer falar da contemporaneidade, a gente quer falar de temas bem pop, a gente quer trazer... misturar tudo isso, e aí veio um Moda Importa, porque acho que é isso que a gente quer dizer com o podcast. Vamos tirar dessa camada superficial, né? Vamos um pouco mais abaixo para tentar, que nem a Laura falou, assim, para mim moda é sempre um retrato do nosso tempo, da nossa sociedade, do que a gente gosta, do que a gente faz, do que a gente não gosta, do que a gente busca. Então trazer essas coisas, o que a gente consome de notícia pop, como tu diz, eu acho que tem tudo a ver pra gente tentar entender aonde que tá a moda nisso, quais são esses movimentos das marcas, a gente gosta de olhar para isso também, para bastante branding, né, como a gente fala, que é esse posicionamento das marcas, por que elas fazem determinada campanha, por que elas estão vestindo tal artista, mas indo um pouquinho mais a fundo disso, assim, então por isso moda importa, porque na verdade é muito mais, né? Sim, até não, e não por acaso, assim, quem já não percebeu, por exemplo, em filmes de época, o trabalho que é de um bom figurino e como ele faz diferença quando ele é realmente verossímil de acordo com, né, os elementos que ele traz, como aquilo faz sentido com um determinado momento, enfim. E o que eu acho muito bacana também é o fato de vocês, de ser um homem e uma mulher, porque a gente também observa que não é só coisa de mulherzinha. Pelo contrário, tá todo mundo, mesmo que não queira, tá todo mundo inserido nesse universo. Nós somos animais vestidos, eu gosto de brincar. Animais vestidos! Não somos animais políticos, mas tem o trocadilho, né? Porque todo dia tu vai escolher a tua roupa e por mais que tu diga que tu pegou a primeira da pilha,
tem um sentido. Como né? é que aquela pilha foi para lá? Quais foram as escolhas que tu fez para aquelas camisetas brancas estarem dentro do teu armário? Né? Exatamente. Por exemplo, hoje eu tô de rosinha, eu tô fofinha, porque eu sou muito doce, delicada, meiga. Não, mas claro, né? Eu tô aqui brincando. Mas tudo tem a ver com isso. Eu sou uma que o dia que eu quero me sentir poderosa, eu ponho uma roupa meio secretária do futuro, uma coisa vermelha, assim, pá, né? E isso é muito bacana, saber se divertir também com a moda. Mas é engraçado porque te ouvindo falar, tu tem consciência de o que tu pode fazer com a roupa. Só que a gente, na grande maioria dos animais vestidos que somos, não tem essa consciência. Acha que não tá fazendo escolha alguma, quando na verdade tá. Quando tá fazendo escolha a marca que tu compra, ou seja pelo preço, seja pelo estilo, seja pela disponibilidade por estar mais perto, seja porque tu foi influenciado de alguma maneira para estar escolhendo aquilo, ou porque tu quer parecer mais básico, porque tu quer parecer mais esportivo, ou como tu disse, o dia que tu quer se sentir poderosa. Então, essa consciência que eu acho legal também da gente discutir no podcast, tendo essa visão do homem e da mulher, porque são impulsos diferentes também, pela novidade ou pelo que nos move, nos coloca ali, né? Então, também a gente tenta trazer o olhar do Luciano muito voltado ao esporte e também sempre assim, ai não, eu não dou bola. Claro que Mas no fundo, todo mundo dá bola. muita bola. Porque uma verdade, assim, todo mundo quer ser... Olha, tenho certeza que por mais que digam que não, no fundo todo mundo quer se sentir bonito, né? Sim. E aí entra, claro, a beleza, cada um sem beleza sem padrões, o seu conceito. Mas todo mundo quer se sentir bem. E é por isso que é um mercado tão pujante, porque acaba sendo, como somos animais vestidos, né? Na hora a gente precisa fazer essas escolhas. E o que eu queria colocar para vocês, jogar para vocês é como mudou a percepção da moda a partir das redes sociais e da influência dos influenciadores. Nossa. Como é que vocês percebem isso? Sabe uma coisa engraçada agora, que eu sempre puxo pra essa coisa histórica? Que, na verdade, sempre houve um influenciador, né? Se a gente para pensar, quando a gente vai ver essas épocas do passado, que o pessoal tem estudado bastante, tem saído pesquisas sérias, mostrando que a moda é séria sobre a história da moda, que vão mostrar essas origens que eu tava falando. É justamente isso, em todo momento tá lá, Maria Antonieta. É uma influencer. Até hoje, né? Ela ainda é uma influencer, exatamente. Então a gente tem desde personalidades que sempre ocuparam esse espaço, né, de criar tendências, não se chamavam tendências, tinha um outro ritmo, claro, né? Então eu acho que isso, agora a gente tem um momento acelerado, né? Eu acho que é a rede social, principalmente depois da pandemia, que as pessoas mergulharam muito mais nas redes sociais, ela vem realmente construindo essas tendências de uma forma muito veloz, que às vezes, como eu digo, chega a ficar tonto para acompanhar, porque é muita coisa, mas ao mesmo tempo, elas também criam diálogos com várias dessas coisas que a gente está falando, porque a moda tem isso, parece novidade, mas essa novidade está sempre ancorada em alguma coisa, então cria diálogo com figurinos de cinema, de TV, essa questão da cultura pop, né? Então, esses diálogos que vão se criando, até com literatura, com coisas inimagináveis, estão presentes nessas tendências mais atuais possíveis, né? E aí é só tu conseguir perceber essa conexão. Claro, é uma grande sacada de quem percebe que eu consigo antecipar, né? E antecipar. E eu acho mais interessante de ver também que as redes sociais tendem a abraçar diferentes comunidades. Porque tu tem uma rede social gigante. Vamos usar um exemplo que é bem de imagem, que é o Instagram, que a gente vê muito vídeo, ou o TikTok, que agora, mais recentemente, uma febre gigantesca também numa determinada idade, né? Eu me sinto ali meio fora. A gente é meio que não sabe pra onde correr. Né? Porque o TikTok ali, eu olho, estudo muito jovem, mas ele vai muito além da dancinha. Tem gente produzindo conteúdo maravilhoso no TikTok. Entre nós aqui, muito do conteúdo que eu consumo de aprendizado é do TikTok. Exato, porque tira daquela bolha da dancinha. E assim na moda, eu vejo que ela consegue, que as comunidades que se formam nas redes sociais conseguem conversar, criam esse diálogo com muitos estilos e com muitas formas de se vestir ou de viver a moda. Então tu tem desde quem acha que não dá bola, até o super fashionista, até o mercado de luxo, até o fast fashion, todas essas conversas estão ali dentro. Então eu acho isso muito interessante, muito abraça todo mundo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque a minha percepção é que exatamente o fato de a gente ter ampliado os canais de consumo de moda, porque antes se recebia por meio das revistas impressas, né? Uma ou outra informação que vinha dos desfiles. Agora, né? Nos últimos anos com a internet, se consegue
consegue acessar moda de todos os lugares, de todas as tribos. Com isso, às vezes a gente fica pensando assim, mas o conceito de moda existe ainda? O que é moda, afinal? Porque a gente tem muito rotulado o que foi moda em um determinado tempo, em determinada... a moda dos anos 90, até dos anos 2000. Que tá aí de volta agora. Será que a gente tá vivendo uma moda e não percebe? Acho que sim. Eu acho que justamente o nosso tempo é esse tempo capaz de ser um catalisador de todas essas influências, né? Eu acho que ele tem essa questão de conseguir multiplicar a moda muito, encontrando a identidade dos sujeitos e de alguma forma sendo democrática. Porque é isso que ela disse, eu posso ter tantos estilos diferentes aparecem, por isso tem tantas tendências, né? E eu não preciso seguir aquilo, porque a ideia que agora eu percebo na atualidade é encontrar o teu estilo dentro dessa multiplicidade, dessa enxurrada de informações. Acho que, por exemplo, a consultoria de imagem tem crescido por causa disso, porque as pessoas se sentem às vezes sufocadas de informação, mas estão com dificuldade de encontrar o seu eu na moda, né? Então, acho que tem um sintoma do tempo. Assim. E como é que vocês veem? A gente veio de um mundo aí, de um fast fashion, né? Que as pessoas compravam alucinadamente aquelas roupas que eram replicadas, assim, como é que é aquela coisa industrial, né? Grande quantidade. Fordista quase. É isso aí mesmo, vocês entenderam, industrial. tá? Daqui a pouco me ocorre. E hoje a gente já começa a ver uma outra postura das pessoas. Brechós, moda autoral, moda circular. Isso é muito bacana também, né? Pra mim, esse é o lado mais fantástico de se observar, assim, de como a gente tá buscando uma nova forma de fazer. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de eu não consigo porque ainda é muito caro pra mim comprar moda 100% sustentável, ou... Não, eu gosto de falar assim, tenta ficar no sustentável, se é do teu interesse, se tu tá afim de consumir diferente, de vestir uma moda que tenha mais a ver contigo, com o teu ritmo de vida, vai pro local, tenta prestar atenção no que tem em volta de ti, em quem são essas pessoas que estão fazendo essa moda, ou vai para uma moda circular, vai para um brechó, compra usado, repassa, troca. Eu acho que são pequenas maneiras da gente pensar um pouquinho mais à frente. Porque é muito difícil. A gente sabe que... Eu brinco também, não sei nem aí o politicamente correto, mas de comparar com os orgânicos na alimentação. A gente sabe o quanto é bom, o quanto pode fazer bem, o quanto vai melhorar para todo mundo, que é um dos únicos caminhos a seguir, mas a gente sabe que a gente não consegue alimentar um planeta inteiro com alimentos orgânicos. É a mesma coisa com a moda. A gente ainda não consegue achar um equilíbrio, né? Um planeta inteiro com moda sustentável. Então a fast fashion ela vai continuar aí, mas mesmo a fast fashion também tem uns movimentos interessantes de se refazer, de se repensar, de se reutilizar. Eu acho que é por aí. Diria que talvez essa seja a maior tendência do momento. A sustentabilidade, porque é um tema muito sensível, né? Pensando que a moda é uma das indústrias mais poluentes, então é realmente dolorido um pouco quando a gente trabalha com isso, né? Perceber que bom que estão tendo movimentos, né? Eu sempre fui uma pessoa que amei brechó, e também perceber que o brechó se reinventou, ele já não é mais só o vintage, né? Não, o brechó, antigamente, tinha aquele caráter meio pejorativo do cheiro de naftalina, né? As pessoas acham, é roupa de morto que foi pro brechó. Não, mas era, né? Lá atrás. Hoje, o brechó, ele é extremamente interessante. Além dos preços serem muito melhores, tu encontra peças lindíssimas. É de enlouquecer. Às vezes novo, seminovo, essa ideia da circulação. Né? Aquilo que já foi produzido ser aproveitado ao máximo, é uma alternativa, né? E essa questão também de buscar formas de produção também mais sustentáveis em toda a cadeia, forma de produção dos tecidos, do produto final. Isso é um caminho que algumas marcas estão seguindo. Claro que é como a colega que falou, isso às vezes vai encarecer o produto final, né? Só que é essa questão. Eu vou comprar uma grande quantidade de um produto muito barato que foi produzido lá com uma mão de obra bem suspeita, ou eu vou selecionar... talvez consumindo menos produtos mais duráveis, que foram feitos de uma maneira mais consciente, são escolhas. É claro que é muito sedutor, né? E a gente tem ainda os dois lados, essa voracidade, essas indústrias chinesas fortíssimas. Aí, porque as pessoas querem, daí é aquela coisa, as pessoas querem mostrar que estão antenadas. Então isso faz também com que consumam tudo que é novidade, voltando lá pro... tudo que é feito
escala industrial. Eu lembrei da expressão, eu sabia que ia vir. Por outro lado, aí a gente vem com o contraponto é propósito, porque a gente sabe, no fundo, tem vários pontos que precisam ser repensados de fato. E acho que esse é o grande ponto de interrogação do ponto de vista da moda, é a busca por esse equilíbrio. Então, a gente vai seguir tentando encontrar um meio termo. Agora, quanto aos casos que vocês discutem, assim, ali no podcast, qual que tu acha, fazendo uma média, Marcela, que é o maior aspecto de conflito? A gente teve recentemente do Kanye West com a Adidas, enfim. No fim das contas, é tudo dinheiro ou existe uma questão também de propósito por trás das marcas? Porque hoje elas também não podem se colocar em situações conflituosas. O caso do Kanye West, porque foi uma briga, um rompimento com uma série de marcas, que culminou no rompimento com a Adidas, que era o maior contrato dele, produzindo a linha lá Yeezy, dos tênis e chinelos e artigos esportivos, que tem muito a cara dele. Mas eu gosto de trazer assim, esse caso, porque ele é um criativo da música, das artes e também da moda. E teve envolvimento com a Balenciaga, com uma série de outras empresas, assim, mas eu acho que ali é o ápice da dificuldade para a empresa, porque a gente mexe com propósitos, a gente mexe com, enfim, uma série de preconceitos, misoginia, ele se colocou numa posição muito difícil que as marcas não tinham muito nem para onde correr. Mas eu acho que, sendo do tamanho que eram e as coleções sendo do tamanho que eram, estenderam a corda, que nem a gente disse, o máximo que deu, sabe? Mas a gente vê vários outros casos, assim, como a Laura falou, de fabricação suspeita. A gente tem enormes grupos que se posicionam e se colocam já muito mais firmes nesse sentido, de não se envolver com trabalho análogo à escravidão, ou enfim, de verificar as suas matérias-primas, as suas fábricas, né, os seus fornecedores de uma forma muito mais firme, se posicionam muito mais. E também tem ainda novos e grandes grupos que estão escorregando por todos os lados. Está aguardando, porque o foco, né, ainda estão vendo para onde é que vai a consciência de todos. Mas essa é uma grande dica aqui, eu queria aproveitar, inclusive, o que vocês falaram, porque uma das formas, o Aliadas também tem um propósito, né? O Aliadas tem o propósito de compartilhar conhecimento, informações, dicas com todas as mulheres e também para os homens que nos assistem, ser aliado de verdade. E uma forma de ser aliada é, muitas vezes, buscando, sim, o produtor, a costureira local, a loja de moda local, a moda autoral. Isso é fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, a gente acaba com essa dica aliada por aqui. Eu queria agradecer muito, gurias. Eu ficaria mais uns 3 dias trocando ideias, já ficam uns ganchos para os próximos programas, mas a gente segue adiante, daqui a pouquinho a gente volta.